Olá, amigos e amigas do Profmat. Eu sou o professor Humberto da Universidade Federal do Piauí. Nessa videoaula, nós estudaremos o princípio da boa ordenação e, consequentemente, também estudaremos o princípio de indução matemática. As propriedades que estudamos até o momento acerca de números inteiros não são suficientes para caracterizá-los. De fato, os números racionais e reais, eles gozam dessas mesmas propriedades que vimos até o momento. Entretanto, há uma propriedade que só os números inteiros possuem, que é o princípio da boa ordenação. Então, nosso objetivo agora é passar a descrever esse princípio. Dizemos que um subconjunto S dos inteiros é limitado inferiormente se existir um número inteiro C tal que C é menor do que ou igual a todos os elementos de S. Dizemos também que um elemento A pertencente a S é um menor elemento de S quando A é menor ou igual do que todos os elementos de S. Observe aqui que se S tem um menor elemento, se S contido em Z tem um menor elemento, esse menor elemento é único. De fato, se A e A' são menores elementos de S, então, como A é menor elemento, ele é menor ou igual do que A'. E como A' também é menor elemento, ele é menor ou igual do que A. Portanto, a nossa única possibilidade é que esses dois menores elementos, na verdade, sejam um só. Portanto, se um conjunto possui um menor elemento, este menor elemento é único. O princípio da boa ordenação nos diz que se S é um subconjunto não vazio do conjunto dos números inteiros, e se S é limitado inferiormente, então esse conjunto S possui um menor elemento. Observe que este axioma é o que faltava para completar as propriedades vistas anteriormente e termos uma caracterização do conjunto dos números inteiros. Observe também que qualquer subconjunto de S, qualquer subconjunto S dos naturais é limitado inferiormente. Por causa do número 1. Ok? Então, desta forma, nós concluímos que todo subconjunto dos naturais possui um menor elemento. Mas observe também o seguinte, que tanto os racionais quanto os reais possuem subconjuntos que são limitados inferiormente, mas que não possuem um menor elemento. Basta, por exemplo, você considerar o intervalo 0, 1. Então, todos os números racionais dentro desse intervalo são limitados inferiormente pelo zero, mas não possuem um menor elemento, porque dado qualquer número racional não nulo, qualquer número racional estritamente entre 0 e 1, existirá sempre um número racional menor do que esse dado. E também o intervalo 0, 1, o conjunto dos inteiros entre 0 e 1, também, embora seja limitado inferiormente, não possui um menor elemento, porque todo número positivo existe um número real entre 0 e esse número.
Então, o princípio da boa ordenação já difere então os números inteiros dos números racionais e reais. Vejamos então agora algumas propriedades acerca do conjunto dos números inteiros que são consequências do princípio da boa ordenação. A primeira propriedade diz que não existe número inteiro entre 0 e 1. De fato, suponha que exista, vou fazer aqui por contradição, suponha que existe um número aqui, vou chamar de n, entre 0 e 1. Então, o conjunto S formado pelos números inteiros entre 0 e 1 é um conjunto que não é vazio. E além disso, esse conjunto é limitado inferiormente. Por causa do zero. Então, por exemplo, é limitado inferiormente por zero. Dessa forma, pelo princípio da boa ordenação, existe um elemento A em S menor elemento de S. Bom, como A está em S, nós temos então que 0 é menor do que A é menor do que 1. Multiplicando essa desigualdade por A, como A é positivo, nós mantemos então A menor do que A2, menor do que A, que por sua vez é menor do que 1. O que significa então que A ao quadrado está entre 0 e 1. Se A ao quadrado está entre 0 e 1, então A ao quadrado é um elemento de S. E isso é uma contradição, porque A ao quadrado, sendo menor do que A, não poderia estar em S, já que A é o menor elemento de S. Se isso é uma contradição, é porque esse conjunto S só pode ser vazio. Portanto, não existe número natural entre 0 e 1. A segunda propriedade nos diz que, fixado um número inteiro n, não existe outro inteiro m entre n e seu sucessor. Para demonstrar isso, nós fazemos também por contradição. Então, suponha que existe um número m tal que n é menor do que m, que por sua vez é menor do que n mais 1. Bom, daí então nós concluímos, vamos agora somar o simétrico de n em ambos os membros e nós concluímos então que 0 é menor do que m menos n, por sua vez é menor do que 1. Portanto, nós chegamos aqui a uma contradição, porque pela primeira propriedade não existe natural número inteiro entre 0 e 1. E aqui nós acabamos concluindo que se existir um inteiro entre n e seu sucessor, existirá um inteiro entre 0 e 1. É isso aí. Vamos então para a terceira propriedade, que nos diz que dados A e B inteiros, se o produto A vezes B for igual a 1, então ou A igual a B igual a 1, ou A igual a B igual a menos 1. Bom, para demonstrar isso, observe o seguinte, que
A, sendo A vezes B igual a 1, A não pode ser 0 e B não pode ser 0, senão o produto A vezes B seria 0. E agora, para facilitar um pouco aqui nosso raciocínio, nós vamos supor que o A é maior do que 0, o outro caso faz-se de forma semelhante. Bom, como A vezes B é igual a 1 e 1 é maior do que 0, segue-se que B necessariamente é maior do que 0. Logo, nós concluímos o seguinte: como A é positivo e é inteiro, então A é maior do que ou igual a 1. E B também, por ser positivo e inteiro, também é maior ou igual do que 1. O que então implica que 1, que é A vezes B, é maior ou igual do que A, já que B é maior ou igual que 1. E A, por sua vez, também é maior ou igual do que 1. Portanto, na verdade, aqui nós não teremos uma desigualdade, teremos uma igualdade. O que nos leva a concluir que A tem que ser 1. Se A é 1, então 1, que é igual a A vezes B, será igual a 1 vezes B, que é B. Portanto, B, sendo A igual a 1, B também será igual a 1. Se nós agora supormos que o A é negativo, um raciocínio semelhante nos levará a A igual a B igual a menos 1. Vejamos agora então nossa quarta propriedade, que nos diz que se A e B são inteiros com B diferente de 0, então existe um inteiro N tal que N vezes B é maior do que A. Veja, para demonstrar isso, nós temos o seguinte. Como B é diferente de 0, segue-se então que o módulo de B é maior do que igual a 1. Logo, nós teremos o seguinte, módulo de A mais 1 vezes o módulo de B. Como o módulo de B é maior ou igual que 1, isso é maior ou igual do que módulo de A mais 1, que por sua vez é maior do que o módulo de A. Daí, se B é maior do que 0, basta você tome só um detalhe, o módulo de A também é maior do que A. Então, se B é maior do que 0, basta tomar N igual ao módulo de A mais 1. E se B é menor do que 0, basta tomar N igual a menos o módulo de A mais 1, para concluirmos que N vezes B é maior do que A. Bom, isso aqui encerra então a demonstração das 4 propriedades acima. Bem, vamos agora então demonstrar a principal consequência do princípio da boa ordenação, que é o teorema conhecido como o princípio de indução matemática. Esse teorema nos diz o seguinte: sejam S um subconjunto de Z e A um elemento de Z, tais que A está em S, e sempre que um elemento estiver em S, o seu sucessor também está em S. Então, nessas condições, nós teremos que o conjunto dos números inteiros maiores ou iguais a A será um subconjunto de S. Para demonstrar isso, nós faremos da seguinte forma. Então, seja S' esse conjunto, o conjunto dos números inteiros maiores do que ou iguais a A. E nosso objetivo é mostrar que S' é um subconjunto de S.
Bom, suponha, por contradição, que S' não é subconjunto de S. Ora, se ele não é subconjunto de S, então significa que S' menos S não é vazio. Se ele não é vazio, mas ele é limitado inferiormente, já que S' também é limitado inferiormente, então pelo princípio da boa ordenação, existe C pertencente a S' menos S, um menor elemento. Então, S' menos S possui um menor elemento. Agora observe o seguinte, que C pertence a S e C pertence a S', já que ele é um menor elemento, já que ele pertence a S' menos S, e C não pertence a S. Logo, nós concluímos o seguinte, que C menos 1 pertence a S', por quê? Porque C menos 1 é maior ou igual a A, já que C é maior do que A. Né? C é maior do que A porque A pertence a S. Então, A não está em S' menos S. Então, C é maior do que ou igual a A. Agora, sendo C maior ou igual do que A, C menos 1, sendo C maior estrito do que A, C menos 1 é maior ou igual do que A, portanto está em S'. C menos 1 estando em S', aliás, vou apagar aqui. Então, C menos 1 está em S' e também nós vamos concluir que C menos 1 está em S. Por quê? C menos 1 está em S porque se ele não estivesse em S, C menos 1 estaria em S' menos S. Isso seria uma contradição, porque o menor elemento de S' menos S é C. Então, C menos 1 está em S. Estando C menos 1 em S, nós concluímos então que C que é igual a C menos 1 mais 1, ou seja, o sucessor de C menos 1, também pertence a S pela propriedade 2. Se um elemento está em S, no caso aqui C menos 1, então seu sucessor, que é C, também está em S. Mas isso aqui é uma contradição, porque C não está em S. E essa contradição foi gerada no momento em que a gente supôs que S' não era subconjunto de S. Logo, nossa única conclusão possível aqui, então, é que S' é, de fato, um subconjunto de S. Ou seja, isso encerra, então, a demonstração do princípio de indução matemática. Bom, com o princípio de indução matemática em mãos, nós então podemos usá-lo em várias demonstrações matemáticas. Nós vamos agora demonstrar esse teorema, que também é chamado de prova por indução matemática, que na verdade é o próprio princípio de indução matemática escrito de uma outra forma. Então, essa outra forma é a forma como a gente mais utiliza em demonstrações matemáticas. Então, esse teorema diz que seja A um número inteiro e P de N uma sentença aberta em N pertencente aos inteiros. Então, isso aqui é uma afirmação feita acerca desse número inteiro N. Então, suponhamos o seguinte, que P de A é verdadeira, a afirmação sobre A é verdadeira, e que sempre que P de N for verdadeira, P de N mais 1 também é verdadeira. Então, sempre que a afirmação for verdadeira para um número inteiro, ela será verdadeira para o seu sucessor. Então, nessas condições, nós podemos garantir que P de N é verdadeira para todo N maior do que ou igual a A.
Para demonstrar esse teorema, nós fazemos da seguinte forma. Seja S formado por todos os números inteiros n, tais que P de n é verdadeira. Bom, por 1, A pertence a S. Por quê? Porque P de A é verdadeira. E por 2, para todo n pertencente a S, tem-se que n mais 1 pertence a S. Por quê? Porque se n está em S, P de n é verdadeira. P de n sendo verdadeira por 2, P de n mais 1 é verdadeira, portanto, n mais 1 está em S. Logo, pelo princípio de indução matemática, nós concluímos que o conjunto dos números inteiros, tais que x é maior ou igual do que A, é, na verdade, um subconjunto de S. Ou seja, o que foi que nós provamos? Nós provamos que P de n é verdadeira para todo n maior ou igual do que A. E isso era o que nós queríamos demonstrar. Bem, agora nós finalizaremos essa videoaula com o seguinte exercício. Mostre que qualquer número inteiro maior do que ou igual a 8 pode ser escrito como uma soma de números 3 e 5. Então, o que eu estou dizendo aqui é que se n é um número inteiro maior do que ou igual a 8, então n pode ser escrito da forma 3a mais 5b, onde a e b são números naturais, inteiros positivos. Bom, para solucionar esse exercício, nós vamos prosseguir da seguinte forma. Seja P de n a sentença aberta, n é soma dos números 3 e 5. Primeiramente, observe o seguinte, que para n igual a 8, P de 8 é verdade. Por quê? P de 8 é verdadeira porque nós podemos escrever 8 como sendo 3 mais 5. Portanto, é uma soma de números 3 e 5. E agora nós faremos então a hipótese de indução. Suponha que P de n, para algum n, P de n é verdadeira. Isto é, suponha que o número n é da forma 3a mais 5b, com a e b inteiros positivos. O que nós iremos mostrar agora, então, é que necessariamente o número n mais 1 pode ser escrito como uma soma de números 3 e 5. Ou seja, nós provaremos que P de n mais 1 é verdadeira. Para demonstrar isso, nós estudaremos dois casos. O primeiro caso é se B é diferente de 0. Bom, nesse caso, nós temos que n mais 1 é igual a 3a mais 5b mais 1. E esse, por sua vez, pode ser escrito da forma 3a mais 5 vezes b menos 1 mais 5 mais 1. Portanto, é da forma 3 vezes, eu vou colocar aqui, 5 mais 1 é 6, colocando 3 em evidência aqui com 3a, isso é 3 vezes a mais 2, mais 5 vezes b menos 1, e portanto nós mostramos aqui que n mais 1 é uma soma de 3
números 3 e números 5. O segundo caso é se B for 0. Bom, se B for 0, observe que necessariamente n não pode ser 8, porque 8 é 3 mais 5. Então, se B for 0, esse n é no mínimo 9. Se n é no mínimo 9, é porque o A aqui, então n é da forma 3A, o B é 0, o A é no mínimo 3. Então, daí nós concluímos que n mais 1 é igual a 3 vezes A mais 5B, como B é 0, é 3 vezes A mais 1, né? N mais 1. Por sua vez, eu posso escrever como sendo 3 vezes A menos 3 mais 9 mais 1, ou seja, N mais 1 é da forma 3 vezes A menos 3 mais 5 vezes 2, portanto, também nesse caso, n mais 1 é uma soma de números 3 com números 5. Daí nós concluímos então que P de n mais 1 se verifica, é verdadeira. Sendo verdadeira, então, nós concluímos que P de n é verdadeira para todo n maior ou igual que 8, ou seja, que qualquer que seja o número inteiro n maior ou igual do que 8, esse número é, sim, uma soma de números 3 e números 5. Bom, meus amigos, terminamos então por aqui mais uma videoaula. Nos encontramos na próxima. Um abraço a todos e até lá.